O que o povo tinha no deserto será insuficiente para cumprirmos atualmente o nosso destino. Não será o suficiente para a igreja desse tempo. Eles padeceram no deserto. Será que os que estavam no deserto eram cristãos? Claro. No entanto, morreram no deserto e nunca cumpriram seu destino. O apóstolo Paulo nos adverte muitas vezes a seguir adiante. A nuvem está se movendo. Quando ela se movia, era sempre perigoso ficar para trás. Por quê? A água e o alimento vinham somente onde ela estava. A água veio da rocha e o maná veio do céu. A nuvem também providenciou sombra e abrigo contra o sol quente do deserto. Se não se movessem com ela, ficariam expostos ao calor do deserto. Um sacerdote ficava separado para ficar atento ao mover da nuvem, dia e noite. Se ele notasse movimento, soprava a trombeta para alertar a todos. Esse mesmo som era soado para alertar para a guerra. Assim que ele notava que a nuvem estava se movendo, soava a trombeta, as pessoas escutavam e rapidamente empacotavam tudo para caminhar com ela. A igreja tem passado muito tempo no deserto, mas a nuvem está se movendo. Agora é hora de atravessar e entrar na terra prometida. Estamos caminhando rumo ao nosso destino final, uma jornada onde saímos do Egito, passamos pelo deserto, entramos na terra prometida e finalmente no Monte Sião, que significa céus abertos. Hebreus 12, 22. Deus diz que quando a igreja estiver em unidade, Ele a atrará a Sião. Isaías 52, 8. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. A qualificação necessária para ser trazido a Sião era a unidade, e ali os céus se abririam. Atualmente, há uma purificação, uma divisão ocorrendo na igreja até que ele tenha um povo que veja olho a olho, até que estejam em unidade. Isso é vital, pois a unção que Deus quer trazer nesse último mover na terra só pode ocorrer quando houver unidade. Isso é indispensável. Salmo 133, 1 a 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde ele comanda essa bênção? No Monte Sião. O que era essa bênção? Céus abertos. Um povo caminhando debaixo de céus abertos. Hebreus 12 fala sobre isso. Essa separação será profunda quanto à pureza, retidão e unidade. Deus está fazendo uma divisão. A noiva deve se preparar. O inimigo está, entre aspas, forçando uma unidade, uma contrafacção do que Deus está fazendo. A igreja deve atingir um certo nível de unidade. A noiva deve se aprontar. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A grande decepção que ocorre em várias partes da igreja é que, se aguentarmos o bastante, seremos arrebatados e mudados. Eu creio no arrebatamento. Creio em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Creio em tudo isso. A situação é que também há uma passagem que diz que Jesus virá para uma noiva perfeita. Ser arrebatado não nos torna perfeitos. Temos que ser perfeitos antes dele vir. Muitas pessoas morrem antes de atingir qualquer nível de perfeição, ou seja, de se conformarem à imagem de Jesus. Elas vão para o céu, mas ficam em um nível baixíssimo. Eles não cumpriram seu destino. Você deve vencer enquanto ainda habita na terra. Há níveis no céu, como o átrio, um lugar imenso, que é o paraíso, onde a maioria dos cristãos habita. Outros habitam no santo lugar.
local mais próximo ao trono que fica na cidade santa, na santa cidade, e outros no santíssimo lugar, onde se encontra o povo que fica na sala do trono. Muitos dizem que escaparemos através do arrebatamento e seremos mudados, mas Deus diz que primeiro a noiva deve estar pronta. Efésios 5, 26 e 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso deve ocorrer antes do arrebatamento. Temos que vencer aqui na terra. Qualquer pessoa pode vencer no céu. Lá não há testes. É fácil, maravilhoso. Você tem que vencer antes de chegar lá. As coisas ficarão muito ruins aqui na terra. Grandes pragas varrerão sem antídoto para a cura. Quantidades enormes de germes e vírus serão liberados propositalmente através de guerras, a fim de reduzir a população da terra. Isso não é teoria de conspiração, mas realmente ocorrerá. Lemos que 1000 cairão a meu lado e 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Salmo 91. Os terremotos aumentarão em força e frequência. Os tsunamis atingirão um novo nível. A iniquidade atingirá níveis inimagináveis. Você não sobreviverá a tais tempos como a igreja que vive no deserto. Você terá que caminhar com Deus a fim de poder sobreviver tais dias. Isaías 26, 9. Com minha alma te desejei de noite e, com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Os julgamentos de Deus virão à terra, muitos cataclismos, e aí lemos que as pessoas aprenderão justiça. Como eles aprenderão retidão e a caminhar corretamente? Como virão para o Senhor? Durante esse período, haverá uma grande seara. Essas calamidades prepararão o povo para buscar a Deus e fazer perguntas. A igreja estará presente para respondê-las e haverá uma grande ceifa. Milhões virão para o Senhor. E se você permanecer até o arrebatamento, não for levado nessas calamidades, será arrebatado. É tempo de acordar. O tempo está esgotando. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quanto ao tempo em que vivemos, a igreja está adormecida. Você não pode permitir que outro ano passe sem que busque a Deus de todo o coração. Diligentemente busque caminhar com Ele. Você tem que despertar, pois pouco tempo nos resta. Redima o tempo, pois os dias são maus. Caminhe cautelosamente, não como tolos, mas como sábios. Aqueles 4 espíritos que vi nos 4 cantos da terra estão guiando o mundo inteiro à falta de liberdade total. A lei sendo apresentadas para controlar a população por completo. Os bancos perdem dinheiro. Isso ocorre porque esses espíritos operam através de banqueiros corruptos. A destruição desta abre caminho para uma nova ordem econômica, uma nova ordem financeira, de comercialização, nunca vista antes, abrindo caminho para a vinda do Anticristo. Há uma unificação entre as nações, setores econômico e político, que serão forçados sobre as nações, através de sanções econômicas sobre as nações que se recusam a se conformar. Uma corte mundial está adquirindo poder e influência e será forçada sobre as nações. Os planos para um governo mundial, juntamente com o sistema judiciário e de corte globais, estão sendo traçados. Sanções econômicas serão uma ferramenta importante para o levantar do Anticristo. A iniquidade será criada e liberada intencionalmente para apaziguar o povo e prepará-los para um sistema mundial sobre suas vidas por completo. A Europa se tornará um refúgio para o sistema do Anticristo. Deus se lembrará da América, e ali haverá avivamentos massivos. No entanto, ela declinará como uma ordem e poder mundial. Isso é inevitável, pois uma outra ordem mundial deve ascender.
No início desse ano, tive uma visão ou sonho interativo, pois podia conversar e interagir com as pessoas. Vi comunidades inteiras. Parecia que era a primeira parte do reinado do Anticristo na Terra. Algumas dessas comunidades abrigavam judeus, outros cristãos e judeus, outros tinham somente cristãos. Algumas eram grandes, outras pequenas, outras tinham somente uma ou duas famílias. Algumas eram grandes fortalezas de verdade e luz, onde as pessoas aprendiam, viviam e dali operavam. Notei que havia algo em comum entre elas. Todas estavam cobertas por uma cúpula transparente. Perguntei ao Senhor do que eram feitas. Respondeu-me: essas cúpulas são a cobertura do meu sangue. Enquanto eu tentava entender isso, disse: esse sangue não é mais vermelho, meu sangue é luz. Pensei sobre os filhos de Israel quando saíram do Egito, celebraram a Páscoa, colocaram o sangue sobre os umbrais das portas e foram protegidos. Foi uma cobertura do sangue. No sonho ou visão, vi um homem caminhar e simplesmente passou pela cúpula. Outros podiam sair dela. Outro homem andou e não conseguiu passar. Não estava coberto. Achei interessante. Vi demônios tentando entrar nelas, mas não conseguiram. Achei interessante e indaguei se eu poderia passar por ela. Passei sem problemas, entrando e saindo, como se nada houvesse ali. Pedi ao Senhor que me desse um exemplo bíblico. Isso é visto na celebração da Páscoa no Egito, quando foram cobertos e o espírito de morte passou por todo o Egito. Eles tinham uma cobertura. O Senhor falou: Salmo 91 é tua cobertura. Você precisa lê-lo cuidadosamente, pois contém instruções. Há atitudes que devemos manter, como caminhar com o Senhor, a fim de estarmos sob a provisão da promessa desse salmo, proteção nesses últimos dias. Grande graça será liberada nos dias a seguir. A graça é necessária. No entanto, a Bíblia diz que a graça e a verdade devem caminhar juntas. Ter a verdade não é o bastante. Você precisa da graça para caminhar nela. Da mesma forma, não pode ter somente a graça. A verdade também é necessária. Temos que entender os dias em que vivemos e o que é exigido de nós, a fim de escaparmos às coisas que estão por vir. Jesus disse que devemos orar para que escapemos essas coisas que estão por vir, não através do arrebatamento, mas porque caminhamos com Deus de tal forma que ficamos imunes, como mencionado em Salmo 91. Imensa graça está vindo para podermos caminhar nesses dias vindouros, mas em nossos corações precisamos ter a atitude de buscá-lo, caminhar em retidão, unidade, verdade. Temos que persistir como nunca fizemos, para que nossas vidas se conformem cada vez mais a dele, nos tornemos sua expressão na terra. Luz, verdade e graça fluem juntas. Grande graça nos será dada. Se quiser caminhar diante dele dessa forma, nesses últimos dias, haverá graça em abundância para fazer isso enquanto persevera a buscá-lo e caminhar com ele. Os dias em que vivemos são importantes e o tempo está findando. Grande graça está vindo, mas temos que saber a verdade e caminhar nela. Ore ao Senhor, agradecendo por sua palavra, pelos dias em que vivemos. Todo o céu está observando essa geração enquanto o tempo está chegando rapidamente ao fim. E esse período histórico está chegando ao fim porque o Senhor está trazendo um novo reino milenar, o qual permanecerá em paz, verdade e justiça por 1000 anos. O Senhor está preparando um povo para reinar nesse novo reino. Oremos. Senhor, que a graça seja derramada sobre teu povo na igreja como nunca aconteceu antes. Que seus corações desejem unidade e reconciliação entre si e caminhar com o Senhor, perseverando e aceitando toda a verdade, presente e passada, para que estejamos completamente equipados para sobreviver e ajudar a trazer a grande ceifa, a qual está prestes a começar. Senhor, permita que tua luz e verdade permeiem nossos espíritos de tal modo que fiquemos motivados a caminhar contigo. Assim pedimos, no nome de Jesus.
Amém.